Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, terça-feira, dia 21 de dezembro, está em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele dia, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Meus irmãos, nós acompanhamos no trecho de hoje do Evangelho de Lucas uma continuação do Evangelho de ontem. Ontem nós contemplamos e meditamos com a cena da Anunciação da Virgem Maria. Quando ela estava em casa, recebeu a visita do anjo e ali o grande anúncio de que ela seria a mãe do Salvador. Ela, com muita fé, com muita humildade, com muito desprendimento, ela disse o seu sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E nós hoje acompanhamos a continuação do Evangelho de ontem. Curiosamente, nós contemplamos ontem e hoje os dois primeiros mistérios gozosos do texto, os mistérios da alegria. Ou seja, primeiro a anunciação, depois a visitação. E nós poderíamos meditar aqui sobre muitas coisas, mas eu gostaria de propor um ponto prático para a nossa meditação nesses últimos dias de advento, nesses últimos dias de preparação para o Natal. Às vezes, na nossa caminhada, nós podemos cair na tentação de, às vezes com boa vontade, queremos voltar à experiência do primeiro amor, e ficarmos alimentando em nós um desejo de voltarmos, de alguma forma, àquele momento em que Deus nos chamou. Pela primeira vez, ou pelo menos de uma forma definitiva, mais intensa, mais clara. Isso pode ter acontecido num retiro, no momento de oração pessoal comunitária, no momento de uma experiência forte com Deus, por exemplo, no encontro com um irmão, ou então numa experiência de serviço. De algum modo, Deus nos chamou, nos tocou, e aquele encontro, aquela experiência transformou a nossa vida. E a partir dali houve uma conversão, uma mudança de rota. E, às vezes, principalmente quando a gente não está bem, a gente gostaria de voltar para aquele momento e reviver aquilo. E isso é uma coisa boa. Só que, às vezes, a gente esquece que, biblicamente falando, segundo a narrativa do Evangelho, a anunciação ela precisa ser contemplada ou completada pela visitação. Uma coisa fica incompleta sem a outra. Tudo bem, é bom que eu tenha aquela experiência de encontro com Deus, mas essa experiência é incompleta se eu não me ponho a serviço. Se eu não vou ao encontro, se eu não transbordo aquilo que eu recebo com os outros. Do mesmo jeito que seria incompleta a visitação sem a anunciação. Tudo bem, eu vou sair daqui, eu vou sair de mim, eu vou ao encontro, eu vou anunciar. Mas vou anunciar o quê? Se eu não recebi de Deus o dom a ser comunicado com os outros. Então, na nossa vida, nós precisamos sempre das duas coisas. Precisamos nos abrir para o anúncio, para recebermos o verbo em nós, e aquilo vai gerando em nós, vai fecundando em nós uma transformação, uma configuração ao Cristo, uma abertura cada vez maior à vontade de Deus.
Porém, essa experiência do receber, que muitas vezes é uma experiência de oração, ou de algum modo ela é uma experiência de oração, ela precisa ser completada com a experiência do serviço, da oferta de vida e da oferta generosa. Nossa Senhora, após a anunciação, ela não fica pensando ou romantizando aquilo que aconteceu. Às vezes é isso que a gente quer fazer na nossa vida de oração ou na nossa vida espiritual. Ficar romantizando os sinais que Deus já mostrou. A melhor forma que nós temos para honrar o chamado que nós recebemos de Deus, os sinais que Ele nos mostrou, é transformar tudo isso em oferta, em dom para os outros, em sacrifício para os outros. É aí que aquele dom recebido na anunciação, ele vai crescendo em nós, ele vai amadurecendo e vai gerando frutos. E nós conseguimos ver outros sinais de que Deus realmente nos chamou. Outros sinais que nos revelam de uma forma mais completa e mais clara o que Deus quer de nós. Aqui, nesse momento, por exemplo, no Evangelho de hoje, que é um encontro não só entre duas mulheres, entre duas primas, mas um encontro entre duas crianças, Jesus, o Messias, e João Batista, o precursor, aquele que preparou os caminhos para o Cristo. Essa experiência aqui de encontro em que a Virgem Maria escuta as palavras da sua prima Isabel, dizendo que o João Batista ali, criancinha dentro dela, pulou diante da presença de Maria, ela ouvir de Santa Isabel que ela é feliz, a Virgem Maria, é bem-aventurada porque acreditou e será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Essas palavras, essa confirmação, esses novos sinais só são percebidos pela Virgem Maria quando ela está se colocando a serviço. Quando ela, imediatamente após receber o anúncio do anjo, ela sai de si, ela vai ao encontro, ela sobe uma região montanhosa, porque esse encontro que a espera não é um encontro envolto somente em prazeres. Isso seria uma coisa muito egoísta. Eu receber um anúncio de Deus e eu continuar vivendo uma vida movida a prazeres, a sensações agradáveis. A Virgem Maria sobe uma região montanhosa para dizer que o caminho era difícil. O caminho exigia dela uma fidelidade, uma permanência, uma confiança. Na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Sim, de algum modo recebemos o anúncio. Recebemos o chamado de Deus por meio de um sinal, geralmente claro, geralmente evidente. Mas para que essa experiência ela seja realmente determinante na nossa vida e gere os frutos que ela precisa gerar, é preciso que a gente se coloque a serviço. E talvez seja isso o que está faltando na sua vida espiritual. Lembremos que a espera que nós somos chamados a ter no Advento é uma espera ativa. Para que nós tenhamos a conversão que nós precisamos ter nesse tempo, pela graça de Deus, nós precisamos estar a caminho. E não numa postura de pura espera, no sentido de passividade, no sentido de ver o que vai acontecer. Não, nós precisamos estar a caminho, imediatamente a caminho como a Virgem Maria. Essa é a espera que Deus espera de nós, uma espera ativa, uma espera disposta a sair de nós mesmos, a nos fazermos oferta, a nos fazermos dom. E como eu dizia, talvez seja isso que está faltando nesse tempo de Advento. Talvez seja isso que está faltando na sua vida espiritual. Uma disposição por sair de si, por deixar de lado uma espiritualidade de pura passividade, de romantismos, de querer voltar àquele retiro, voltar àquela experiência, mas você não sai de si. Meu irmão, vamos atrás da conversão que Deus tem para nós nesse tempo de Advento. Sim, Deus quer que nós nos convertamos. Deus tem uma graça especial de conversão para nós nesse ciclo do Advento e do Natal. Mas para que nós obtenhamos essa graça, que é dom de Deus, sim, o mais importante é a graça de Deus, mas nós precisamos dar passos. Precisamos estar dispostos a sair de nós mesmos, a deixar o nosso egoísmo. Olhemos para a Virgem Maria, ela grávida do Salvador do mundo,
não olha somente para si. Ela se põe a serviço. Ela ainda passou 3 meses ali com Santa Isabel, ajudando a sua prima, que já era idosa, ali na fase final da sua gestação. Vamos nos inspirar na Virgem Maria e nos colocar como quem está disposto a servir, a ir ao encontro, a nos fazer oferta, a nos fazer dom. Vamos ter nesse tempo do Advento, nesses dias que nos faltam, uma espera verdadeiramente ativa. Vamos ir atrás da conversão que nós precisamos. Não vamos ficar só naquela postura passiva de seria bom se eu me convertesse em relação à minha vida de oração. Sim, e você já deu passos em relação a isso? Já marcou o horário para começar a rezar hoje? Não deixar para amanhã? Ai, seria tão bom se eu me convertesse, porque eu peco tanto pela língua. Sim, e você já tomou a disposição firme, por exemplo, de todos os dias fazer um exame de consciência em relação a esse pecado? Ai, seria tão bom se eu voltasse a servir. E você já deu passo? Qual o passo que você pode dar agora, para começar a servir agora? Vamos ter uma espera ativa, como a Virgem Maria. É esse tipo de espera que verdadeiramente traz santificação e salvação para a nossa vida. Que a Virgem Maria interceda por nós e nos ajude a complementar a experiência da anunciação com a experiência da visitação, a experiência do recebimento do chamado de Deus e do seu dom com a experiência da entrega, do serviço, da oferta de si mesmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.